vai além do dentro de campo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Enfim, quando a gente assumiu o clube em 2019, né, uma das nossas ideias era que ao longo do tempo, né, com a recuperação do clube, a gente pudesse ir repatriando os ídolos, enfim, trazendo de volta para casa alguns jogadores que foram muito importantes para nós, na nossa história. Isso foi a prova de quando a gente trouxe o Fred novamente, enfim. E o Marcelo era uma ideia nossa já há bastante tempo. Para ser muito honesto com vocês, eu vinha monitorando a situação do Marcelo, já tinha quase 2 anos, vinha mantendo contato com o staff dele, acompanhando o dia a dia, os desejos dele de momento em que ele quisesse voltar para o Brasil. Enfim, ele é um jogador incontestável, né, de qualidade incontestável. Como eu disse ontem até numa rede de televisão, ele tinha outras propostas já para outros lugares, mas a gente já vinha conversando há bastante tempo. E no meio do ano passado, mais ou menos, eu cheguei a fazer uma primeira proposta, porque a gente, enfim, conversava e via que o ciclo dele do Madrid estava se encerrando, né? Mas ele ainda, naquele momento, foi muito, muito carinhoso, muito gentil conosco, dizendo, olha, ainda pretendo fazer mais algum tempo na Europa. Enfim, a gente volta a conversar, até que no final do ano passado para o início desse ano as conversas se aceleraram e assim, como eu te falei, a gente vinha há bastante tempo sempre conversando com os representantes, com o staff, qualquer notícia que saía sobre o Marcelo, eu pessoalmente entrava em contato para poder saber da real situação, né? E aí, enfim, no início desse ano a gente acelerou essa conversa e, a princípio, a gente já estava assinando até um pré-contrato para que ele viesse no meio do ano em razão do término do contrato dele com o Olympiacos. Então já estava praticamente definido na nossa cabeça que em junho o Marcelo já estaria aqui jogando com a camisa do Fluminense. Isso era uma informação que a gente guardava a 7 chaves, até que há uns, talvez 10 dias atrás, mais ou menos, 15 dias atrás, a gente voltou a conversar, porque essas conversas não foram só comigo, acho que eu falei isso ontem também, essas conversas foram, o Fred conversou com ele, o Paulo Johnny conversou com ele, o Fernando Diniz conversou bastante com ele sobre como seria a chegada dele no meio do ano, mas eu acho que isso tudo foi enfim, motivando ele ainda mais, a questão da Libertadores também, até que o telefone tocou para mim, dizendo, olha, a gente quer reconversar essa questão da vinda, não para o meio do ano, mas a gente acha que a gente quer ir agora, a gente consegue fazer uma rescisão amigável aqui para ir agora e disputar a Libertadores, que é um sonho nosso, né, um sonho dele também, que é um jogador feito na casa, e isso pesou, tudo isso pesou, e enfim, foi tudo muito bacana. Mário, em cima disso, a gente sabe que o Fluminense tem se caracterizado em trazer grandes clientes. O torcedor do Fluminense está mal acostumado e agora foi realmente um golaço. Mas para trazer grandes clientes, tem que ter uma engenharia financeira. Então, eu gostaria de saber como é que você pretende, a partir de agora, trabalhar essa questão, como vai ser trazer um cara com potencial enorme, tecnicamente a gente também falar, mas um cara que vai gerar receita, mas também vai ter que receber muito bem, porque está dentro da Europa, está dentro de um outro patamar. Como é que você pretende fazer essa engenharia financeira aí? Você já tem plano para a estreia dele? Vai ser só na Libertadores ou pode ser na semifinal aí do campeonato? Bom, Sérgio, primeiramente, boa noite, prazer te ver mais uma vez. A engenharia financeira, eu também falei sobre ela ontem na rede que eu falei, na emissora que eu falei. O jogador veio a custo zero, se desvinculou e estava livre, né? Então não houve aquisição de direitos, nada. E o contrato dele, sendo muito transparente, muito honesto com vocês, o contrato dele é totalmente dentro da realidade, não só do futebol brasileiro, como da realidade do Fluminense. Valores de salário e de imagem totalmente dentro daquilo que a gente consegue cumprir. Isso é muito bonito de estar falando, porque na verdade dependeu muito dele, né? Dele querer voltar para casa. Então, eu posso afirmar a vocês que ele não está voltando por causa dos valores, não está voltando por causa do dinheiro. Ele já tinha, inclusive, vocês viram aí que saiu procura de clubes de outros mercados, inclusive, que pagam em dólar e pagam muito bem. E ele foi muito claro comigo, ele falou, eu tenho esse desejo de voltar para o lugar onde... Numa das conversas ele falou uma coisa muito bonita, ele falou, uma das coisas que as pessoas se esquecem é que a primeira vez que eu fui à seleção brasileira eu ainda era jogador do Fluminense. Então tudo isso passa na cabeça dele,
E hoje, agora no vestiário, até estava conversando com o Felipe Melo, ele me perguntando, fazendo a mesma pergunta que você fez, no sentido de como foi a negociação. O presidente falei, cara, assim, foi uma das negociações do ponto de vista contratual e financeiro mais simples que eu já fiz. Assim, a gente mandou a proposta, eles, enfim, ficaram muito satisfeitos com aquilo que a gente mandou, porque a gente mandou, obviamente, acho que eu falei isso ontem, tem uma parte do contrato, que é uma parte com royalties por venda de camisa, royalties por criação de linha de produtos do Marcelo, enfim, isso tudo é o extra do valor fixo, né? Tem o valor fixo mais um extra, contrato muito semelhante ao do Fred, no sentido de ter esses bônus pelo jogador que é, e aí, respondendo a pergunta dela, que eu acho que eu esqueci essa parte, isso faz parte de um conjunto, mas isso não é um contrato de performance, enfim, ele vai ter um contrato de salário, uma imagem, como todos os jogadores do elenco têm, dentro dos valores de futebol brasileiro, daquilo que o Fluminense consegue pagar, um contrato de bonificação por royalties, por venda de produtos, e aí, enfim, o céu é infinito, a gente pode criar uma série de coisas com um jogador dessa magnitude, desse tamanho, mas, assim, nós estamos absolutamente tranquilos que a gente conseguiu fazer algo, mantendo os nossos pés no chão, porque a gente segue ainda um trabalho de levantar o clube, então a gente sempre faz as coisas com muito orgulho, muito prazer, para tentar fazer o nosso torcedor alegre, feliz, que eu sei que ele está hoje, né, não só com a vitória, mas também com a chegada de um grande ídolo do futebol mundial, mas está tudo dentro daquilo que a gente planejou, e nós vamos seguir assim, e eu queria aqui publicamente agradecer, não só ao Marcelo, mas também ao staff do Marcelo, porque o desejo do Marcelo voltar para o Fluminense foi fundamental para que a gente pudesse ter esse grande jogador aqui, que eu acho que não é só Fluminense, acho que é futebol brasileiro. Tá? A estreia ainda não está definida, a gente crê que ele vai chegar na semana que vem, a nossa assessoria de comunicação vai avisando a vocês. A tendência aí é que antes do dia 15 de março ele já esteja no Brasil, e a estreia aí é com o homem que vai falar aqui daqui a pouco, Fernando Diniz, enfim, toda a questão da adaptação dele, da chegada ao país, dos treinos, né, do sistema de jogo. Aí fica na mão do treinador, não cabe ao presidente nem a ninguém da diretoria decidir. Não, vamos lá. Eu acho que essa avaliação para o tricolor como eu é muito difícil de fazer. Eu sou torcedor, enfim, de arquibancada, antes de ser presidente do clube, eu sou torcedor e voltarei a ser torcedor no dia que deixar de ser presidente. Então, a mesma alegria que o torcedor otário eu estou de trazer um jogador desse tamanho para o Fluminense, um jogador que, como eu disse ontem, não começou em Xerém, começou no futsal do Fluminense, depois Xerém, depois profissional, depois, assim, na minha concepção, enfim, maior lateral esquerdo do futebol mundial, mas o Fred também tem uma relação conosco especial, espetacular, né? Jogou mais tempo no profissional, enfim, não gosto de fazer esse tipo, não estou não querendo responder a sua pergunta, é uma pergunta que deixa um torcedor, que está presidente, numa situação que tem tantas grandes contratações na história do clube, Rivelino chegando aqui no sábado, jogando, estreando no sábado de carnaval, fazendo gols no Corinthians, enfim, outros tantos jogadores, o Deco, o Conca, enfim, o Thiago. Não, eu sei, mas eu acho que são duas grandes contratações e a gente está muito feliz por elas. Não vou conseguir. Deixa para você fazer essa avaliação. Vai. Oi, Gabriel. Obviamente, você já falou isso também, não cabe a você, não cabe ao juiz a escolha de onde o Marcelo vai atuar dentro do campo, mas já é algo que vem sendo comentado pela torcida, pelos analistas, sobre a dificuldade de jogar no lateral esquerdo ou meia, essa dificuldade da gente saber onde ele vai jogar. Quando vocês contrataram, você falou que tomaram as decisões no colegiado, então, obviamente, participando você, o Fred, o Angione, o Luiz, o Scout, todos eles. Dentro dessa conversa inicial, você considera que vocês contrataram um lateral esquerdo, inicialmente, um meia, aonde aparenta que ele será utilizado inicialmente. A gente sabe que pode ser utilizado em qualquer lugar, mas para onde você acredita que ele será utilizado inicialmente? Lateral esquerdo. A gente, quando conversou com ele, inclusive, de lá e de cá, a posição é no sentido de que a gente está trazendo ele para a lateral esquerda. Tudo, boa noite. Sempre que se traz um grande jogador que está atuando no futebol europeu, sempre se fala tudo mais da grande dificuldade que é fazer o convencimento de trazer um atleta que passou 15, 16, 17 anos no futebol europeu, por conta, enfim, da cultura que ficou lá, a vida, a família, tudo mais.
Queria que você falasse um pouco da estratégia que você tem de convencimento também, por mais que o Marcelo, enfim, começou aqui, você falou do desejo de votar, estratégia de convencimento que você tem que fazer também, desde aquele primeiro contato que você ficou, e das armas que você tem que ter utilizado, talvez o Fred entrando em campo nesse sentido, de ter alguma ou uma outra arma, para falar um pouco, ficar na orelhinha do Marcelo, para ele voltar ao fim. Legal. Boa noite. Vou te ser muito sincero, assim, eu acho que uma das coisas que pesa muito hoje aqui é a questão do nosso ambiente. Ainda há pouco eu estava no vestiário e agora na roda, no final, o Calegari estava lá com o filho uniformizado do Fluminense segurando a bandeira do clube. Então, assim, a gente conseguiu construir algo aqui que é maior do que especificamente a questão financeira, o dinheiro, enfim. Vocês acompanham, vocês sabem que o elenco é um elenco muito unido, um elenco que se reúne, que faz festa junina junto, que é um elenco que viaja junto, que está sempre junto. E, obviamente, que qualquer jogador, quando opta em ir por um clube, eu não estou falando especificamente do Fluminense, mas já estou há alguns anos no futebol, o jogador sempre pergunta, ele liga para os companheiros com os quais ele jogou, ele liga para saber se as questões financeiras também estão em dia, salário, etc. Mas a maior pergunta que o jogador faz é o ambiente, assim, como é que é o ambiente aí? E o Marcelo trabalhou também com outras pessoas aqui, né? O Marcão jogou com ele, são muito amigos, então o Marcão também conversou muito com ele, né? Enfim, o Filé, tem pessoas, o Fred que jogou com ele na seleção, né? Então, assim, todo esse convencimento, e quando eu abro as conversas, quando eu abro essa conversa com ele ou com qualquer outro jogador, eu digo assim, olha, por questões óbvias, se a gente for simplesmente discutir só a questão financeira, e aí a gente entrar no que as pessoas chamam de leilão, contra alguns concorrentes, óbvio que eu não vou ser vencedor. Então, sem condição de entrar nesse leilão, a gente vai para um outro tipo de conversa que aqui a gente tem um projeto sólido que já dura quase 4 anos, e um projeto nitidamente de crescimento, passo a passo, né? A gente veio fazendo times com menos dinheiro, com menos capacidade financeira, e foi melhorando e continua melhorando ano a ano. Então, quando a gente abre, a gente diz, olha, é um projeto, e o projeto desse ano, que a gente espera seja bem sucedido, desses últimos 4 anos, o primeiro momento em que a gente conseguiu manter o treinador na virada de uma temporada, em que a gente conseguiu manter 95% do time, sei lá, 90% do time titular, só saiu o Matheus Martins. A gente tem um treinador que todo jogador quer jogar com ele, porque gosta do sistema de jogo, de jogar com a bola, etc. A gente tem um diretor executivo que tem mais de 40 anos de futebol, que é um cara harmonioso pra caramba, que mantém esse ambiente sempre muito harmônico. Vocês podem ver que eu não diria que nunca teve nenhum problema, mas são raros os problemas que a gente tem internos, a gente quase não tem problemas internos, e vocês acompanham o dia a dia e sabem do que eu estou falando. Eu acho que tudo isso, né, mais o fato do desejo do atleta de ter sido criado no Fluminense, dizer eu quero voltar para minha casa, ele se emocionou muito no dia que ele disse isso para mim na videoconferência, falou, presidente, eu quero muito voltar para casa, quero muito ir a Xerém, eu quero muito ir lá ver os meninos, enfim. E o desejo dele de jogar, isso é muito importante, assim, porque ele é um jogador de altíssimo nível e nitidamente ele está com aquele desejo do menino ainda de querer jogar futebol, de querer ganhar a Libertadores, de performar. Então tudo isso somado faz com que a gente consiga êxito numa contratação desse tamanho, tão importante para o clube, enfim, e que tem todo priorizada sempre a parte técnica, porque ele é um jogador belíssimo, mas também a questão toda da autoestima do torcedor, né, enfim, da questão do tamanho do jogador, do quanto ele representa. Mário, boa noite. Rafael Danilo, você comentou um pouco sobre a expectativa que existia sobre esse anúncio, né, sobre que o Guardão se viu muito grande, teve todo esse fator surpresa, que eu acho que mexeu muito na torcida, mas a repercussão dentro do que vocês estavam esperando está do jeito mesmo que vocês imaginavam, está uma repercussão até maior, está menor, vocês se surpreenderam positivamente ou negativamente logo depois do anúncio, a gente fala aqui, um pouco mais de 24 horas depois que foi anunciado mesmo. Como é que está isso? Como é que está dentro do termômetro de vocês? A gente imaginava, né, que seria um anúncio onde teria uma repercussão mundial, né? Ele é um atleta reconhecido no mundo inteiro, né? Reconhecido pelos seus feitos, né? Pelas suas conquistas.
e voltando para o futebol brasileiro, voltando para a sua pátria, enfim, a gente tinha a ideia que ia ser grandioso, mas não posso dizer para você que superou as expectativas. Eu acho que está do tamanho que a gente imaginava. E aí, bom, em questão de números eu não acompanho muito, mas o que a minha equipe passa é que a gente está batendo alguns números de outras contratações, de jogadores que chegaram também ao longo do ano. Então, assim, muito feliz por esse primeiro momento, né? A gente terá outros momentos com ele, a chegada dele, a apresentação dele para a torcida, depois a estreia dele. Então, teremos essa grande repercussão em capítulos, né? Eu acho até que, minha opinião, que o público de hoje já é um reflexo disso, né? A gente estava muito tempo sem jogo, carnaval, ainda tem desfile hoje, enfim, todas essas coisas, e a gente já teve um público hoje para o jogo que a gente imaginava. O início das vendas não estava o início proporcional ao público que veio depois do anúncio. Então a gente acha que até isso refletiu, né? E esse aí, no tempo que eu escondi, esse foi um debate interno, mas nessas horas o torcedor fala um pouco mais alto. Eu, como torcedor, dei a minha opinião, porque a gente também na área de marketing e comunicação, a gente também trabalha em colegiado. Mas anteontem, na verdade, quando me pediram a opinião, eu falei, eu apresentaria antes do jogo, porque se eu estivesse em casa, não imaginando, porque na verdade nunca imaginei não ir ao jogo na minha vida, eu sempre fui, até porque eu morava muito perto aqui do estádio, então assim, mas se eu estivesse em casa com a minha filha e o Marcelo fosse anunciado e eu lisse que o Marcelo ia falar no telão do Maracanã, mesmo que eu tivesse outros planos, eu ia cancelar esses planos, ia vir ao Maracanã para ver o Marcelo pela primeira vez como novamente jogador do Fluminense. Essa foi uma discussão que a gente teve interna. Eu achava que apresentar antes refletiria, inclusive, no comparecimento da torcida hoje. Eu acho que refletiu, enfim, acho que vai refletir ainda nesses capítulos que eu te falei mais adiante. Maravilha, Carolina Guilherme. Primeiro, parabéns pelo golaço da contratação. Duas perguntinhas, Mário. Eu não queria voltar uma pergunta um pouco parecida com o que eu fiz com você, mas não em relação à maior contratação do Fluminense, mas o que eu venho muito debate na internet é a maior contratação do futebol brasileiro desse ano. Maior que o Suárez. Qual que é a sua opinião sobre isso? E respeito à relação de produtos que você tem de lançar, de marketing, você pode dar alguma palhinha de que pode vir aí? Por exemplo, uma peruca que a gente viu de torcedor, está nos planos? Bom, vamos lá. Sobre a maior contratação do futebol brasileiro, eu repito, Thiago, acho que essa é uma avaliação que deve ser feita por vocês. O Suárez é um grandiosíssimo jogador também, que está já fazendo sucesso, fazendo gols. Também foi uma grande contratação do Grêmio. Eu acho que o Marcelo tem uma questão diferente, que é o fato de ser um atleta brasileiro, né, de ser um grandioso atleta brasileiro, da quantidade de conquistas que ele tem, e por ele estar voltando para casa também. Eu acho que isso tem todo um quesito de que a gente possa acreditar nessa questão desse vínculo, sabe? Por isso que eu citei o Calegari ainda há pouco, né? A esposa dele estava agora ali emocionada também, assim, está indo para um lugar ótimo, está indo ganhar muito bem, está indo, quem sabe, para fazer a independência financeira dele, e estava aqui emocionado, dizendo, presidente, a maior saudade que eu vou sentir é de ver meu filho com a camisa do Fluminense, com a bandeira aqui no estádio, né? Então, assim, e é isso que move o torcedor, é o torcedor sair de casa acreditando que, apesar de ser um grande, né, de ter o business, ser um grande negócio de futebol, mas que a gente consiga ter essa paixão sempre, né, acesa. Então, acho que essa questão de ver o Marcelo dizendo no telão, eu estou voltando para minha casa, eu quis voltar para casa, eu acho que isso pode fazer com que seja a maior contratação do ano no quesito, enfim, no quesito completo da paixão do futebol. Com relação aos produtos, está na mão da equipe de marketing. Eu, sendo muito claro com vocês, eu sempre recebo as coisas depois, assim, eu não acompanho a produção, eu gosto de ser surpreendido como torcedor, até com as camisas que são feitas, eu prefiro trabalhar dessa forma, confio 100% na equipe, sei que eles vão produzir um monte de coisas legais, como já tem o boneco do Cano, enfim, como tinha as camisas do Fred, vai ser uma linha de produtos vasta, enfim. Eu, particularmente, se trabalhasse no marketing, mandaria fazer a peruca para estar todo mundo aqui com ela, mas não sei se vai ser produzido, está sendo discutido com a equipe do Marcelo, que é muito qualificada também, tem uma equipe que trabalha para ele, mas enfim, eu vou esperar a surpresa, se tiver, eu vou pegar uma para mim.
Obrigado, presidente. Valeu. Boa noite a todos aí.